todos bem? Estamos juntos aqui hoje novamente para retomar as nossas aulas. Eu, professora Amanda. E eu, professora Grazi. Na última aula, nós falamos um pouco sobre como vão se formar as monarquias, como que vão dar origem àquela ideia de território, de país que a gente está mais acostumado a conviver e ouvir hoje em dia. Na aula de hoje, a gente vai pensar, após essas monarquias consolidadas, como elas vão interagir e descobrir um novo mundo. É importante pensar que o que nós conhecemos como Velho Mundo restringe-se aqui à Europa, a porções aqui próximas do Mar Mediterrâneo, então ali bem ao norte da África, e uma porção da Ásia, onde compreende ali a Índia, um pouquinho da China. E por que falar disso? Porque aqui na Europa, como eles estão numa porção bem fria, nem tudo é possível de ser plantado. Nós estamos falando de uma época onde a gente não tinha geladeira, onde nós não tínhamos um congelador. Como que a gente vai manter nossos mantimentos? Como que nós vamos conservar o nosso alimento? E uma das formas que se utilizava era temperando as carnes, a comida, para que ela durasse mais, para que ela enganasse aquele sabor quando estivesse começando a ficar passada do tempo. E aonde eles iam adquirir especiarias? O que eram essas especiarias? Então a nossa aula vai girar um pouquinho em torno disso hoje. É importante pensar que se o que as pessoas conheciam era essa porção, o que acreditava ser o mundo era essa porção. Se nós olharmos os mapas de 1400 ou antes disso, os mapas vão sempre trazer a Europa, a porção sul da Europa, a porção norte da África e um pedacinho da Ásia. Mas, professora, eles não sabiam que tudo isso existia? Não. Para eles, naquele momento, o mundo era muito misterioso. Eles acreditavam que aqui dentro dessas águas que banhavam esses lugares que eles conheciam, existiam peixes monstruosos, dragões, sereias que podiam engolir eles. Era um mundo de muito mistério toda aquela água. E além disso, eles imaginavam que a Terra era plana, que ela era achatada. Que se eles fossem navegando, eles podiam cair em um grande penhasco. Então, como descobrir tudo isso? Se eu não tinha esses conhecimentos que nós temos hoje. Hoje nós sabemos que se sair de um lado, nós chegamos no outro, porque a Terra é redonda. Mas aqui para eles a Terra era plana. E toda essa água que banhava a terra que eles viviam era rodeada de monstros. É importante pensar que a gente está falando aqui do final da Idade Média e que a igreja tinha muito poder sobre o pensamento dos seres humanos naquela época. Então a igreja pregava a ideia teocêntrica, Deus está no centro. Então, normalmente os mapas que nós encontramos vão ter anjos, porque era a proteção que eles buscavam, e a ideia de tudo que era oculto, que era desconhecido, ser tenebroso, ser monstruoso, assustador, para que eles não se jogassem em busca dessas novidades. Então, retomando o que a professora Amanda falou, vamos pensar, eles precisavam de produtos que não tinham. Professora, e se eles não tinham? Como que eles iam fazer? Compravam. Lembra que nós já falamos isso em aulas anteriores? Os produtos que chegavam aqui na Europa eram revendidos por outros povos, principalmente os árabes. Imagina vocês, vamos pensar aqui, os árabes estão aqui. Se eles pegassem e fizessem uma expansão para ir até esse lugar onde produzir esses produtos, passando pelo território, eles iam dar de cara com quem? Com os árabes. Ia ser problema na certa, guerra e confusão. Então eles começaram a pensar, a matutar, o que nós vamos fazer para chegar nesse lugar. E que lugar que era esse? Era aqui na Ásia, as Índias. Quando eu falo Índias, não significa que é a Índia. É um aglomerado de territórios onde se produzia vários produtos importantes na época. Então o que eles começaram a pensar? Que já que não podemos ir por terra, vamos ter que achar um caminho pelo mar.
pelo oceano. E aí nós não podemos esquecer que nesse período, esses grupos que vão fazer essa expansão marítima, por que marítima? Pelo mar, eles tinham um conhecimento muito vasto, muito grande. Hoje, imaginem vocês, fazer uma conta lá na aula de matemática. Vocês usam calculadora, muitos usam, para facilitar. E na época que não existia calculadora, não existia GPS, como que eles iam fazer para se localizar e não se perder? Então vem aqui comigo. Vamos ver alguns objetos que eles usavam. Bússola. Todo mundo já deve ter visto uma bússola, não é? A bússola, ela indica o quê? Os locais, então elas indicam a direção. Norte, sul, leste, oeste, sudeste, noroeste. Então, conforme o navegante estava lá, ele conseguia se localizar. Para que lado ele deveria ir? Agora eu tentei fazer um astrolábio, hein, pessoal? Vão rir não. O que era o astrolábio? Se vocês observar, aqui seria mais ou menos um transferidor, né? Então, nós temos os ângulos no transferidor. E aqui uma espécie de luneta. Então, conforme o próprio nome está falando, ó, astrolábio, quer dizer que eles se guiavam pelos astros. Então, o que acontecia? Quando eles olhavam, vamos pensar aqui no pêndulo, pessoal. Conforme eles olhavam em direção aos astros, o que acontecia? O pêndulo ia se movendo. Então, aonde o pêndulo parava, eles precisavam então fazer um cálculo, ou para calcular a distância ou a altura. Então, eles tinham que saber muitas questões de raciocínio lógico para poder se localizar e não se perder, tá? Outra coisa que a professora Amanda já falou, mapas. Só que os mapas da época não era desse jeito não, era de monstros, tinha anjos, igual a professora falou. Então, esses eram alguns dos objetos, juntando-se também as próprias embarcações que vão auxiliar esses grupos a fazer então essa expansão marítima. E aí, vamos observar aqui, eles queriam fazer essa expansão marítima para chegar às Índias. Mas o que tinha de tão especial nas Índias? Então, nós temos aqui, igual a professora Amanda falou, as especiarias. O que eram as especiarias? As especiarias eram temperos que eram utilizados, né? Não só na alimentação, mas também como remédio, cosmético e outras coisas mais. Então, as especiarias eram muito cobiçadas naquela época. Imaginem vocês, se a gente fosse comprar um tantinho assim de especiaria, seria muito caro. Hoje você vai lá no supermercado, custa R$2, R$3 um pacotinho, mas na época era caríssimo. Imaginem vocês, os árabes pegavam essas especiarias e outros produtos, revendiam aqui, então ficava muito mais caro para os europeus. Outra coisa também que tinha, tomar um chá aqui, hein, ó. Porcelana. Porcelana chinesa. É claro que não é ela da China, né, pessoal? Mas é só para a gente pensar e imaginar o que eles produziam. Seda, que era uma espécie de... espécie não, era um tecido, né? Produzido lá pelo bicho da seda, que eles colocavam em alguns lugares lá, tipo caixotes, folhas de amora, o bicho da seda comia aquilo ali para se alimentar, e aí ele ia produzindo o fiozinho, e aí tinha um processo grande para poder fazer o tecido da seda. Mas tinha outras coisas também, tinha pólvora e outros produtos importantes para eles. Vocês devem ter percebido que a professora Grazi mencionou várias coisas que eram vendidas a um custo alto lá na Europa. Então vamos pensar. Se era vendido a um custo alto, quem que ia financiar essas expedições? Não seriam os camponeses que trabalhavam lá no campo, né? Lembra que na nossa última aula, nós falamos que o rei volta a ser aquela figura central, que eles vão demarcar territórios. Professora, qual a relação disso com gente navegando em alto mar? Toda.
dois povos, né, duas monarquias vão se destacar nesse contexto: Portugal e Espanha. E não é à toa. Portugal, uma das grandes pioneiras aí nas grandes navegações, vai conseguir isso em virtude da sua consolidação enquanto uma grande monarquia. Uma representatividade forte do rei, boas bases, né, econômicas, ou seja, boas relações ali com os comerciantes. Lembram que nós falamos da proximidade ali dos burgueses comerciantes que surgiram com o rei? Isso tudo vai fazer com que o rei de Portugal tenha interesses. Por que interesses? Se eles vão fazer essas navegações para buscar essas especiarias lá nas Índias, como a professora Grazi explicou para vocês, vão retornar, isso vai ser vendido barato? E se for vendido, se o rei que financiava, para quem vai ir então, né, as riquezas dessas viagens? Para o reino, correto? Então é importante a gente começar a pensar que, por que Portugal? Portugal teve uma forte influência dos mouros, que foram povos ali da Arábia, entre outros, que invadiram Portugal durante muitos anos. Lembra que nós comentamos disso na aula passada? E vai ser a expulsão deles que vai trazer a força para o rei de Portugal. Professor, e daí? E daí que esses mouros conheciam muito sobre navegação. Lembra que a professora Grazi comentou com vocês que não tinha calculadora, não tinha GPS. O que nós tínhamos eram homens inteligentes que conheciam técnicas de navegação. Não foram apenas 2, 3 navegantes, né, ou 2, 3 embarcações. Foram muitas embarcações que saíram da Europa e se lançaram aí nos riscos do alto mar, para além dos riscos do imaginário, viver com pouco alimento, em naus que não eram navios como os que nós conhecemos hoje. Era aquela ideia de embarcação simples, sem grandes luxos, sem recursos. E dentro dessas expedições que se destacaram, existem algumas que foram produzidas e financiadas por Portugal que chamam a nossa atenção. A primeira delas é a embarcação que surge ainda lá na primeira metade do século XV, antes de 1450, quando eles conseguem cruzar o Cabo Bojador. É essa voltinha aqui do continente africano. Pra gente pode parecer muito simples, né? Atravessar de um continente para o outro, mas isso mostrava que era possível, se afastando da costa africana, fazer um novo caminho. Um pouco depois, outra embarcação vai sair, chefiada aí por Bartolomeu Dias, e vai conseguir descer para além do Cabo Bojador e chegar até esse contorno do continente africano. Na época chamada de Cabo das Tormentas, porque era um mar muito agitado, muito vento, muita turbulência ali para a navegação. Só que ao conseguir chegar até aqui, ele passa a se chamar Cabo da Boa Esperança. Por quê? Agora há uma esperança de chegar até as Índias através do mar. Após aí alguns anos desse avanço de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama também sai e consegue não só passar por todos os cabos, mas chegar até as Índias. Encontrando assim, né, antes ainda de 1500, um caminho que saía da Europa, atravessava pelo mar e chegava até as Índias para buscar as especiarias. Toda essa quantidade de embarcações, né, todo esse investimento de Portugal ali na costa africana para tentar chegar às Índias, nós chamamos de périplo africano, que é quando Portugal tenta, né, desbravar a costa oceânica ali da África em busca das Índias. Mas será que foi só Portugal? Não, a Espanha também vai entrar nesse processo de expansão marítima. Um carinha chamado Cristóvão Colombo vem até o rei de Portugal porque ele começa a defender uma ideia. O que ele vai defender? Ô, meu rei, a terra não é achatada não, eu já viajei muito além daquele lugar, não aconteceu nada comigo. A terra é o quê? É uma esfera, a terra é redonda. O rei não deu nem moral para ele. Ele foi então procurar o rei da Espanha. E o rei da Espanha não tinha nada a perder mesmo? Bancou a viagem de Cristóvão Colombo. O que ele
essa ideia. Estamos aqui, Espanha. Ele saiu da Espanha. Se a Terra é redonda, qual que é a lógica? Eu vou navegar sempre na mesma direção, vou dar a volta e chegar no mesmo lugar. Mas, igual a professora Amanda falou, eles tinham conhecimento muito restrito do que seria o nosso planeta Terra, os continentes que existiam. Então, quando ele faz para dar a volta, ele vai dar de cara, então, no novo continente, continente americano, que depois nós vamos ver por que recebeu esse nome. Né? Até então, não existia esse nome ainda. Ele chegou aqui e pensou, se eu dei a volta, onde que eu cheguei? Nas Índias, né? E aí, nessa região que ele chega, ele vai ficar assim, boca aberta, né? Com a cultura, com a riqueza, principalmente ouro e prata. E ele pensa, se eu cheguei nas Índias, quem que é esse povo que vive aqui? Os índios. Por isso que muitos, né, desses povos que existiam aqui, eles são chamados de quê? De índios por conta dessa percepção dele. O fato é que Cristóvão Colombo volta e ele morre sem saber que ele tinha chegado naquela época num novo continente. Outra viagem que nós conhecemos muito é a de Pedro Álvares Cabral. Uma viagem que sai de Portugal, mas chega no Brasil. Mas essas são cenas de um próximo capítulo. A professora Grazi comentou com vocês que esses povos foram descobertos, né, foram encontrados, e que eram povos muito diferentes de como os europeus viviam. E esse é o tema da nossa próxima aula. Tentar entender, então, como viviam os povos ali da África e os povos aqui da América antes da chegada dos europeus. E aí a gente vai poder entender também como foram essas trocas econômicas, sociais e culturais entre os povos do Velho Mundo e os povos do Novo Mundo. Até a próxima, pessoal. Não se esqueçam, não deixem de realizar as atividades que estão sendo postadas. Combinado?